Se concentre nas cartas, veja qual caixão te chama mais atenção. Pode ser que mais de um caixão te chame atenção. E aí você vai ver a mensagem de mais de um deck, aqueles que te chamarem atenção, porque uma mensagem pode complementar a outra, né? Aquilo que você precisa dizer adeus, desapegar e que você está arrastando por muito tempo. Aqui uma leitura geral, claro que pode, e você tenta ajustar para a sua situação. Eu tenho aqui a Santa Saracali, o Colibri Azul, o Força e Requinte, Vovó Cigana, Gilded e Legramonte. Vou começar pela Santa Saracali. As pessoas que escolheram a Santa Saracali, o que elas precisam desapegar? Aquilo que já morreu e já não vale mais a pena investir. Tudo e qualquer coisa, pessoas, situações, ações que desgastam as suas emoções e que são cíclicos. Eu vejo pessoas passando por situações cíclicas de desgaste emocional, tá? de questões emocionais muito fortes, né? Que estão desgastando, pessoas que desmotivam as ações desta pessoa, que desvalorizam as suas próprias ações. Então está na hora de cortar, não vale a pena mais investir nessa situação que desgasta o seu emocional, né? Que você coloca empenho, força, e aqui também algumas pessoas tentando resolver uma situação emocional, tem muito emocional, está muito centrado aqui, que não vale a pena, já conversou, já tentou negociar, mas não vale, existe um desvalor dos sentimentos aqui. Então tudo e todos aqueles que desvalorizam os seus sentimentos e as suas ações, está na hora de encerrar, tá? Esse é o caixão que você tem que enterrar. Para quem escolheu o Colibri Azul, essas pessoas que escolheram o Colibri Azul, o que elas precisam enterrar, do que elas precisam se despedir? Se concentre. Aqui pede para que a gente renove as situações, principalmente no âmbito financeiro, né? E procure soluções financeiras. Talvez você esteja muito parado, alguma situação financeira que não flui e a chave está na sua mão. Então, está na hora de você alçar voos, né? Você está muito parado, né? Precisa existir esse fluxo, tá? Então, aqui eu vejo que existe uma inércia, porque eu vejo que nós estamos falando de coisas que a gente tem que desapegar, e aqui talvez em alguns casos, pessoas que sempre estão mudando a estratégia de lidar com o dinheiro, de lidar com a situação e não foca numa coisa só, fica muito turbulento, né? Sempre testa uma coisa, depois testa outra, então aqui também muitas pessoas mudando de emprego de forma constante. Então aqui essa volatilidade que você tem, você precisa finalizar, porque isso não vai te levar para lugar nenhum. Tá? Então aqui, no caso de questão financeira, no caso de questão trabalho, tá? Que também vem muito forte, você precisa alçar o voo, mas se estabilizar em algum lugar, tá? Ou alguma coisa que você consiga se estabilizar. Tá muito volátil, essa volatilidade você precisa desapegar, né? De sempre querer coisas novas e começar a construir algo mais sólido. Aqui, para questões de relacionamento, tá na hora de você desapegar de relações efêmeras e escorregadias que não te levam para lugar nenhum, né? Aqui, né? São pessoas que ficam indo e voltando para você, né? Aquele rapaz ou aquela menina que depois de um mês volta, depois não quer nada sério, te ilude, cai fora. Então aqui tá na hora de encerrar, se for esse seu caso, tá certo? Para quem escolheu Força e Requinte, este caixão aqui, tá? O que essa pessoa precisa desapegar, precisa se libertar?
e enterrar. Não funciona mais na vida dela. Você acaba sempre adiando os seus sonhos, os seus objetivos, aquilo que você quer e deixando de brilhar para se submeter aos outros. Está na hora de finalizar tudo aquilo que te açoita, tudo aquilo que te bloqueia de seguir os seus sonhos, tá? Em alguns casos também tá na hora de encerrar pessoas que só querem abusar de você. Você já sabe quem são as pessoas, né? Pessoas que podam os seus sonhos, que podam a sua jornada, pessoas abusivas. Vejo pessoas aqui atraindo pessoas abusivas. Então tá na hora de você encerrar esse ciclo. Começou a perceber que a pessoa tá bloqueando aquilo que você quer, o que você deseja, o que você almeja, tira ela da sua vida imediatamente, tira tudo aquilo da sua vida que está te impedindo de seguir em frente, dessa estrela seguir em frente. Tem coisas, muitas coisas de bloqueios que te açoitam e você já sabe exatamente o que está te açoitando, que está te impedindo e te limitando. Está na hora de desapegar disso, né? Dessas questões repetitivas, pessoas e situações que fazem com que você não alcance aquilo que você deseja. Para quem escolheu o Vovó Cigana, aquilo que você precisa enterrar e se desapegar. Aqui tem muitas situações de pessoas que precisam parar de depender dos outros, depender do pai, depender da proteção de outra pessoa e precisa aprender a crescer e a criar as suas próprias oportunidades. Vamos desapegar, tá? E tem caso de pessoas, se você for mãe ou pai, né, de desapegar dos filhos, deixar os filhos se desenvolverem. Então eu vejo mais aqui a questão de apego. Pessoas também que são muito ciumentas e possessivas, então tem coisas que você não controla mais e ciúmes, controlar o outro, controlar o filho, né? Então aqui tem a situação de quem é controlado e quem controla. Ambos os casos, na hora de desapegar desse tipo de comportamento, porque engessa todo mundo, engessa todas as relações. Para quem escolheu o Legramonte, aqui o que é aquilo que você precisa desapegar, tá? Aquilo que você precisa enterrar e dizer adeus, seja comportamentos, pessoas. Você precisa abrir mão de pessoas que desgastam você, que são vampiros energéticos e você já sabe quem são essas pessoas, tá? Você precisa desapegar de pensamentos negativos, obsessivos, sempre se repetindo. Você precisa olhar as suas crenças limitantes que estão te limitando e olhar essas crenças e desapegar de alguma delas, porque muitas não são suas, mas vêm de outras pessoas, tá? E conversas, situações que não te levam a lugar nenhum e só desgastam e sugam você. Você já sabe qual é a situação, você já sabe quais são as pessoas que te sugam, que te tiram a energia, que te colocam para baixo. Dessas pessoas você precisa abrir mão urgente, né? Eu vejo aqui pessoas que são muito generosas e acabam sendo sugadas. Existe um limite entre ser bondoso e ser bobo. E aqui eu vejo pessoas que estão se deixando levar e ser abusadas por outras pessoas, tá? Sabe quando o negócio fica exagerado, né? Tudo você tem que fazer, tudo, a pessoa não sabe se virar sozinha, então aqui pessoas que te sugam, tá na hora de finalizar isso, tá? Porque você vai ficar doente se você continuar dessa forma, tá na hora de enterrar essas pessoas no sentido de libertar. Para que você que escolheu o Gilded, tá? Aqui. O que você precisa desapegar, se despedir e encerrar na sua vida?
Aqui tem pessoas que recusam convites, recusam oportunidades, tem aqui dificuldade de reconhecer a sua própria luz, pessoas que se colocam para baixo, né? Elas bloqueiam a sua própria luz, a sua própria beleza. Então, se permita brilhar. Então, está na hora de você desapegar desse comportamento de se colocar para baixo, de não reconhecer o seu brilho, de não reconhecer sua beleza, né? De não reconhecer o seu valor como pessoa, tá? E aí você se coloca para baixo, você se bloqueia aqui. Deixa eu ver se eu vejo mais outra situação. Né? Algumas pessoas que recusam convites, né? Paqueras, a pessoa vem paquerar ou vem elogiar, você recusa. Não. Então, aqui, esse comportamento, você se colocando para baixo ou impedindo que as pessoas cheguem até você, tá? Tá na hora de encerrar, tá? Isso aqui, esse comportamento. Tá na hora de encerrar esse comportamento, porque ele não vai te levar a lugar algum, tá? E reconhecer, tirar esta montanha e reconhecer a sua beleza, o seu encanto, tá? Você fica se negando muitas vezes, negando o próprio prazer, então esse comportamento precisa parar. E você precisa se permitir ter prazer, ter alegria, ter felicidade, tá certo? Finalizamos por aqui, eu espero ter te trago aí luz, insights e que você tenha uma boa semana. Namastê, tchau, tchau.